Olá, o meu nome é Shani Lácia e neste episódio venho falar de um símbolo amplamente conhecido, a Shiva Lingam. Apesar de ser um símbolo popular, nem toda a gente conhece a sua simbologia profunda. Muitas vezes é apresentado como sendo meramente um símbolo fálico, mas a explicação vai muito para além disso. Desde sempre a humanidade teve necessidade de representar por meio de símbolos aquilo que é difícil de explicar por palavras. Como representar o infinito por meio de objetos finitos? Existem desde tempos imemoriais e por todo o mundo toda uma série de representações divinas, que na Índia são chamadas murtis. A Shiva Lingam pode ser considerada uma dessas representações, embora seja altamente simbólica e abstrata. É realmente uma forma de representar o infinito, recorrendo a vários arquétipos. Pode-se dizer que é uma maneira de representar a energia sem forma. Foi recentemente descoberto nos meios científicos que a primeira forma que a energia toma é a forma de um elipsoide. Inclusivamente os núcleos das galáxias têm também essa forma de um elipsoide. No entanto, os sábios da antiga Índia já conheciam esta realidade. Colhidas uma vez por ano nas margens do rio Narmada, considerado um dos 7 rios sagrados da Índia, existem estas pedras que têm uma forma elipsoidal. São formações naturais que existem unicamente neste local. Na verdade, estas pedras, chamadas Banalinga, não são exatamente rochas, são pedras semipreciosas. São depois colocadas numa base e consagradas, ou seja, são submetidas a uma série de rituais que servem para receber ou potenciar a presença da energia cósmica. Essa energia irradia então do objeto, que nesta fase já não é apenas um objeto e que beneficia as pessoas e os espaços ao seu redor. A Shiva Lingam é, portanto, uma fonte constante de energia, como se fosse uma bateria que foi carregada e que liberta energia constantemente. A potência da Shiva Lingam pode remover bloqueios no sistema nervoso humano, limpar os corpos subtis, incluindo a aura, e amplificar a energia positiva dentro e ao redor do corpo humano. Ajuda na concentração da mente e equilibra a energia dos chakras. Em suma, é uma ferramenta potente usada para limpar a negatividade e potenciar um estado que vai conduzir à iluminação. As Sphatika Lingas, que são feitas de quartzo, são consideradas as mais poderosas, não têm cor e tomam a cor da substância com a qual entram em contacto. Representam o Nirguna Brahman, o aspecto divino sem forma. Durante muitos séculos, estas Banalingas têm sido adoradas por vários sábios e devotos, incluindo Rama, o 7º avatar de Vishnu, que adorou uma Shiva Lingam em Rameshwaram. De acordo com a linhagem tântrica, as lingas representam a unificação das energias masculina e feminina, ou seja, a união dos opostos que se complementam. Desta forma, as lingas ilustram a ideia de harmonia através da dualidade. A Shiva Lingam é a junção do poder com o poderoso. Shakti é o poder e Shiva é o poderoso. Não vivem um sem o outro. Representa Ardhanarishvara, Shiva e Shakti juntos. E dessa forma, todo o cosmos está ali simbolicamente representado numa só forma. A Shiva Lingam é constituída por várias partes. Existe o corpo da Lingam, propriamente dito, que tem essa forma elipsoidal e que representa Shiva, portanto a energia masculina, a energia de transformação. Na base, temos a representação de Brahma, o princípio da criação, e um pouco mais acima está representado Shiva, o princípio da preservação. E o recipiente que se abre e por onde escorre a água é o Yoni, a representação de Shakti, a energia criativa e feminina. Vista de cima, a Lingam tem uma forma circular. Assim como o círculo não tem início nem fim, num movimento perpétuo e sem quebras, assim é a energia divina. Do ponto de vista geométrico e também simbólico, todas as formas estão contidas no círculo. Da mesma forma, todos os sons estão contidos no Om, e por essa razão a Shiva Lingam é também considerada uma representação física dessa vibração Om. Vista de frente, a Lingam tem então a forma de um elipsoide que pode ser comparada ao ovo cósmico, como uma semente que contém tudo em potência.
Todos os recursos, ferramentas e conhecimentos estão aí latentes. Só precisamos de aprender os processos e as técnicas para poder então recorrer e aceder a essas ferramentas. Uma vez que os núcleos das galáxias têm essa mesma forma, é fácil compreender por que razão os sábios usavam a metáfora do ovo cósmico, ou Brahmanda, como a origem da criação. Conheciam também a estrutura de ADN, cujo conceito só foi descrito pela ciência em 1953. A estrutura de ADN é descrita como duas espirais que se conjugam à semelhança dos nadis, ou canais energéticos por onde flui a energia Kundalini. É esta a estrutura da Shiva Lingam, que representa então uma coluna infinita, uma cadeia de ADN contínua, o princípio gerador da vida. Não é por acaso que a Lingam costuma estar acompanhada por uma serpente como guardiã, que vela pela proteção e preservação dessa energia criadora e que representa em si mesma essa mesma espiral de energia. A Shiva Lingam pode também ser vista como uma coluna. É comum estabelecer-se o paralelo entre essa coluna e a própria coluna vertebral. Os 7 chakras que temos na nossa coluna repousam também na Shiva Lingam. A Shiva Lingam representa então a matriz para todos os corpos e dessa forma estão representadas em nós todas as energias do universo. É por isso que geralmente meditamos em Padmasana. O corpo representa a Lingam. As pernas cruzadas, desenhando um triângulo, representam o Yoni. A energia gerada durante a meditação, a Kundalini em perpétuo movimento, é a representação da água correndo pela Lingam. A verticalidade é uma vantagem, já que reproduz essa matriz da mesma forma e nessa mesma ordem. Os seres humanos e as plantas partilham desta verticalidade, o que lhes permite potenciar então essa energia se for devidamente ativada. Em relação aos animais, só alguns conseguem então ter essa verticalidade, o que de certa forma atrasa e dificulta o seu processo de transformação espiritual. Assim, a base da nossa coluna vertebral corresponde ao Yoni que está na base da Shiva Lingam e que a sustenta. Da mesma forma que somos sustentados pela nossa ligação à natureza, enraizados através do primeiro chakra. Os chakras estão então alinhados desde a base até ao topo da Lingam, que vai corresponder ao nosso chakra da coroa. Na Lingam é comum colocarem uma tílaca de 3 linhas no sítio correspondente ao chakra da terceira visão, da mesma forma que os humanos utilizam também uma tílaca na testa. A correspondência entre a Shiva Lingam e o nosso próprio corpo sugere que a nossa existência é infinita. Conforme expliquei no episódio 14, há uma história em que Shiva se manifestou como uma coluna de luz. Brahma e Vishnu tentaram encontrar os seus limites e não conseguiram, porque essa coluna era infinita. Estamos habituados a limitar a nossa dimensão ao nosso corpo físico, mas não é necessariamente assim. Se a nossa consciência pode estar em todo lado, então a nossa existência não se limita ao nosso corpo físico. Soham significa eu posso ser o universo. Imaginando que essa coluna não tem início nem fim, e sendo a Shiva Lingam então um excerto dessa coluna, nesse sentido, a base onde ela repousa não seria efetivamente uma base, mas sim um portal que é atravessado por essa coluna. Sendo infinita, essa energia então atravessa o Yoni como sendo um portal. O Yoni é um portal entre os mundos material e espiritual. O arquétipo do triângulo associado ao Yoni é o sítio onde se atravessa esse portal de uma dimensão para outra. Quando se usa a expressão como é em cima, assim é em baixo, significa precisamente isto, que a energia atravessa e se manifesta aqui na dimensão material como um reflexo daquilo que existe originalmente na dimensão espiritual. É perfeitamente possível haver uma comunicação entre dimensões e a humanidade explorou desde sempre essas tentativas de comunicação entre dimensões. A Shiva Lingam é um símbolo de comunicação interdimensional e por isso é que as pessoas lhe prestam adoração, procurando qualificar-se para poderem então aceder a essa dimensão espiritual.
É aqui que entra o conceito de misericórdia, representado pelo ritual de Abhisheka. O Abhisheka é um ritual no qual se banha a divindade. A Shiva Lingam está constantemente a ser banhada com água, leite ou mel. Isto simboliza o constante fluxo de energia que corre pelo universo e que deve correr também dentro de nós. Quando oferecemos água à Lingam, estamos simbolicamente a oferecer água ao universo. Este ritual significa que oferecemos a nossa alma ao universo com uma intenção pura como a água. O topo da nossa cabeça é comparado ao topo da Lingam, que recebe então a água por meio do chakra da coroa. A água representa então a misericórdia ou a bênção, da mesma forma que o rio Ganges vem do mundo espiritual e cai sobre a cabeça de Shiva, dessa mesma forma podemos receber essa bênção sobre nós. Vejam a explicação que dei no episódio 14 acerca da entrada do rio Ganges na Terra. E vejam também estas imagens. A Shiva Lingam recebendo água não é diferente da cabeça de Shiva recebendo o Ganges. O Abhishekam sobre a Shiva Lingam representa então cascatas de bênçãos caindo sobre o mundo. Shakti irrigando Shiva, que por sua vez a espalha pelo mundo e consegue então abençoar-nos com conhecimento, amor e compaixão. O sistema védico baseia-se nesse conceito de compaixão, dadati, generosidade, oferenda, compaixão. Mas o caminho tem que ser feito nos dois sentidos, de cima para baixo e de baixo para cima. A Shiva Lingam é como uma montanha, a representação de Kailash, a morada de Shiva. As pessoas têm que fazer um percurso ascendente e com grande esforço para conseguirem finalmente chegar ao topo dessa montanha. Por último, a Shiva Lingam é o símbolo máximo da transformação. O facto de ser uma pedra semi-preciosa denota só por si o processo de transformação a que teve que ser submetida. Vinda das profundezas do corpo da terra, trabalhada pelo fogo e que vem à tona nas margens de um rio. A alquimia da terra e do fogo, alisada e amaciada pela água. A mistura alquímica dos opostos complementares. O corpo da Shiva Lingam ergue-se como uma espada de fogo, Shiva, que é refrescado e controlado pela água, Shakti. Um ativa, o outro acalma, mantendo um equilíbrio mútuo. O fogo descontrolado destrói tudo. Podemos ver isso nos exemplos de Kali e Nrsimhadeva. A sua fúria descontrolada destruía tudo como um fogo devastador e foi preciso um grande esforço para conseguir controlá-los. Mas Shiva destrói de uma forma controlada, porque tem a sua Shakti sempre a equilibrá-lo. O Yoni, na base, sustenta e refreia toda a energia contida na Lingam. A energia é libertada e mistura-se então na água que corre, transforma-se, renova-se e é novamente usada num fluxo contínuo. Como é dito na famosa lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não há desperdício de energia. Acontece o mesmo quando meditamos ou dançamos. Toda a energia que é gerada por nós durante a prática é então reabsorvida e alimenta-nos. Possamos agora olhar para a Shiva Lingam com uma visão mais ampla, reconhecendo que ela representa uma série de energias que dificilmente conseguimos explicar por palavras, representando, na sua finitude, o infinito. Obrigada por assistirem mais este episódio, espero ter-vos aqui então no próximo vídeo. Não se esqueçam então de subscrever o canal de YouTube do Dharma Seeker e fazer like nas páginas de Facebook e Instagram. Espero ver-vos em breve e Namastê!